E a gente continua aqui, esse nosso bate-papo muito agradável com a Rúbia Guerdet, que é a presidente da OAB de Ponta Grossa. Rúbia, a gente estava falando aí no bloco anterior sobre essa questão ética e tal, e a gente tem visto recentemente aí por conta, né, dessa disseminação de tantas opiniões, muita gente criticando o exame da ordem, né? Porque o profissional se forma, né? O acadêmico se forma no curso de Direito, mas ele não pode exercer a advocacia se ele não passar pelo exame da ordem. E eu vi muita gente criticando que é a única instituição que faz esse tipo de exame no Brasil e que isso desmerece o diploma e é um exercício que não deveria continuar assim e tal, um certo controle profissional que não deveria ser assim. Como é que a OAB está lidando com essas observações aí, com essas críticas? A OAB ela é totalmente favorável ao exame da ordem, né? Na verdade, não é a OAB que elabora o exame, é uma outra instituição, mas eu digo por que nós somos favoráveis. Eu falava a você que nós tivemos uma disseminação né, de faculdades abertas. O MEC, de maneira deliberada e incontrolada, ele aprova facilmente cursos de direito no Brasil. Constantemente nós estamos vendo a aprovação de cursos, tanto é que a OAB vai tomar medidas com relação a isso, porque está muito fácil aprovar curso de direito no Brasil. A OAB ela é favorável ao exame justamente por isso, para filtrarmos um pouco o profissional que vai para o mercado de trabalho. Porque se ele consegue um diploma de qualquer jeito, ele terá que entender que, como ele mexe com bens, como ele mexe com patrimônio, com vidas, com pessoas, com integridade, seja ela moral ou física, ele deve sim ser um profissional que entenda o mínimo, que é o que a OAB cobra. Então, sempre somos muito criticados por isso, mas tem que se entender que a ideia não é restringir o mercado, mas sim filtrar, colocar profissionais que saibam o mínimo no mercado. E isso é importante porque é a proteção para o próprio cidadão que contrata um advogado. Também é importante que nós deixemos claro aqui, como você falou, quem sai do curso de Direito, ele não é advogado, ele só é advogado depois que ele passa na OAB. A carteirinha de um advogado, ela é rosa. Eu falo isso porque nós já tivemos uma situação aqui na cidade onde nós temos um estagiário habilitado na OAB, que é possível fazer isso, e ele apresenta uma carteirinha azul, que é a carteira de estagiário, se passando por advogado. Então, um alerta para a população é assim, a carteira do advogado, ela não é azul, ela é rosa, né? Então, e essa pessoa, ela se passa por advogado, foi feita a apreensão, mas como era réu primário, né, ele conseguiu sair, mas espero que ele tenha parado, mas ao que nos foi contado, ele apresentava essa carteirinha azul e a pessoa desconhece, não tem obrigação de saber que cor é a carteira da OAB ou não vai pedir apresente sua carteira que eu quero contratá-la. Exatamente. Né? E talvez muita gente não tenha a menor ideia dessa diferença, de que o bacharel em Direito só é formado e o advogado que não pode exercer a advocacia se ele não tiver aprovado pela OAB, né? Sim, nós temos um problema que é constante, que são assessorias, que são empresas que prometem, que vão fazer uma diferença imensa em contratos bancários, revisionais de contrato bancário e tudo mais, que dentro desses escritórios existem pessoas que se passam por advogados. Eu sempre peço, aonde eu vou falar e falo sempre para a população, se não nos vier essa informação, nós não temos como agir. E deixando essas pessoas estelionatárias, né, continuarem agindo, quem terá o prejuízo é o cidadão. E nós da OAB temos duas razões para punir isso. A primeira porque está causando prejuízo ao cidadão. E a segunda que está tirando o mercado do advogado devidamente habilitado, que estudou, que passou na OAB. Entende? Então, nós temos interesse, sim, em receber as denúncias, quem sabe, de uma pessoa que se passa por advogado ou de uma pessoa que acaba tendo esse escritório, né, de revisional ou de concessão de aposentadoria, enfim, do que for, de cobrança, de empréstimo, enfim,
que se passe por advogado, é importante que venha e nos conte o que é para nós podermos agir. Porque essas pessoas podem até atuar nessas áreas, mas não se passando por advogados, né? Isso mesmo. Elas nunca podem se passar por advogados. Existem questões que são privativas de advogado, né? Então, eu entrar na justiça em nome de alguém é o advogado que faz. A outra pessoa, ela pode até fazer um outro tipo de trabalho que seja, mas ela nunca pode mentir, né? Enganar que ela é um advogado ou uma advogada. Isso é inaceitável. E duas coisas que mexem diretamente, né, com o trabalho dos advogados que me chamaram a atenção aí nos últimos dias no noticiário. Por exemplo, a questão do atentado, né, contra o então candidato, hoje presidente Jair Bolsonaro, em que existe muito questionamento a respeito de quem está pagando os honorários do advogado, e o advogado diz que, eticamente, ele não é obrigado a revelar quem está pagando. Esse tipo de atitude, ele não acaba denegrindo um pouco a imagem dos advogados? É que é assim, o advogado, ele é contratado para fazer a defesa. É o seu cliente quem contrata, a relação dele é com o cliente, né? É como eu falei, ele não é obrigado a relatar o que acontece entre ele e o cliente. Em se tratando de pessoa pública, né, que causa essa repercussão, mas pelo nosso código, a relação entre cliente e advogado, ela é sigilosa. Então, eu não preciso divulgar quanto eu estou recebendo. E aproveitando essa questão, até muitos advogados acabam cobrando pouco pelo seu trabalho, que também para nós é um problema. Né? Então, nós precisamos que se entenda, nós temos uma tabela. Era o que eu ia te perguntar, se existe uma tabela. Nós temos uma tabela que é onde nós devemos trabalhar em cima dessa tabela. Não necessariamente eu deva cobrar o que está ali, mas eu tenho que cobrar no mínimo o que está ali. Né? E nós temos esse problema devido ao acúmulo de advogados. Alguns se prestaram no ano passado a fazer audiências por R$30, por R$50, e a OAB, no âmbito do Paraná, teve que fazer uma campanha para dizer, não faça audiência por R$50. Toma aqui os R$50, esse é o da música. Então, assim, essa questão dos honorários é muito cliente e advogado, né? Mas, assim, aproveitei a situação para falar que realmente existe essa tabela e que, se caso o cliente ache que é muito, ele pode não aceitar, ele não é obrigado a contratar aquela pessoa. O que deve ser feito é um contrato. Né? Porque o que está escrito no contrato deve ser respeitado, para depois ninguém dizer, eu não sabia quanto era ou eu acho muito caro. Né? Então, faz o contrato, assinam, as partes assinam e deve ser cumprido. E a hora que, isso é uma curiosidade, o advogado, ele é um prestador de serviço, obviamente, ele tem que fazer a declaração do imposto de renda, identificando os valores que ele recebeu e de quem ele recebeu, né? Nós fazemos, na verdade, existem situações em que a gente, pessoa jurídica, você faz nota fiscal, né? Então, você faz a sua declaração de imposto de renda da sua renda recebida. Porque eles estão fazendo, nesse caso aí, né, do atentado contra o Bolsonaro, estão fazendo toda uma repercussão, porque o advogado não quer dizer quem está pagando ele, mas na hora que ele fizer a declaração de imposto de renda, ele não vai ter que colocar isso? Algum momento isso vai aparecer, né? Seja dos cofres públicos ou seja da parte dele, de algum lugar esse dinheiro saiu e ele vai ter que aparecer, com certeza. E uma outra coisa foi agora, super recente, que foi a questão do advogado com os presos de alta periculosidade, que houve algum tipo de alteração na conversa, né? No modo como eles podem se relacionar. Isso pode atrapalhar ou traz mais segurança para todo o processo? Na verdade, assim, o advogado ele precisa ter contato com o seu cliente. Ele não vai poder promover a defesa de uma pessoa e, como eu já havia falado, o que acontece entre advogado e cliente, ele é sigiloso. Então, a pessoa vai contar para o seu advogado, ou pelo menos deve contar, eu matei, eu roubei, ou eu fiz, né? Ele tem que contar isso. Para que isso aconteça, não pode haver câmera filmando e gravando, porque
isso acaba inibindo a relação advogado e cliente. Então, nesse caso, a OAB sempre defende que o advogado, ele tem o direito de atender o seu cliente e num espaço que ele possa, o seu cliente, independente de quem seja, não só na área criminal, enfim, mas o que mais acontece é na área criminal, que seja de maneira, não seria íntima a palavra, mas privada, pelo menos, particular, privada, né? Isso mesmo. Então, isso é preciso para não prejudicar o processo. Né? Para não, porque é aquilo, o advogado precisa ter conhecimento do que aconteceu. Se ele não tiver, não tem como promover a defesa. Partimos sempre daquela ideia, né, que nós pré-julgamos as pessoas, mas o que nós devemos entender é assim, ele tem direito à defesa. Quem julgará é o juiz, dependendo das provas que foram obtidas, né? Então, independente, o advogado faz a tese da defesa, mas quem julga é o juiz. E uma coisa que as pessoas sempre externam, né? Uma curiosidade que as pessoas sempre têm. Se você se sente lesado pelo poder público, executivo, legislativo, você vai pedir socorro ao judiciário. E se você se sentir lesada pelo judiciário, aonde você vai se socorrer? Quem poderá nos defender? Então, é assim, o judiciário ele é formado por vários graus de jurisdição, né? Então, se você se sente lesado pelo judiciário, você vai ter que recorrer para um outro grau de jurisdição, né, que é o que nós chamamos de devido processo legal, que ele vai passando de grau de recursos, né? Então, sendo ofendido pelo judiciário, seria uma sentença que não foi procedente, uma sentença que você entendeu injusta, você vai sair desse primeiro grau de jurisdição, vai para o segundo, vai para o terceiro, são outros tribunais, são outros julgadores, né? Não será julgado pelo mesmo. Né? Então, aí até que você chega ao STF e, quer dizer, tudo que o pessoal não está contente aqui embaixo vai subindo até chegar no STF. Isso. O que chega no STF são questões que afrontam a Constituição Federal. Porque, assim, primeiro grau de jurisdição vamos fazer de conta, é o fórum da cidade. O segundo grau de jurisdição é o Tribunal de Justiça do Paraná. Estou falando de justiça comum, né? O terceiro grau é o STJ, é o Superior Tribunal de Justiça. O que ele julga? Afronta às leis federais. Se eu tiver afronta às leis federais e à Constituição Federal, eu recorro para o STJ e para o STF, que ficam lá em Brasília, esses tribunais, né? São ministros daí que julgam. E aí é a última palavra, é a Suprema Corte. Isso, é a Suprema Corte. E no caso que a gente viu, né, algumas situações aí de casos de corrupção, por exemplo, no judiciário, Rúbia. Aí, se é no executivo, no legislativo, você vai correr para o judiciário. E se o caso de corrupção for no judiciário? Pois é, a denúncia é que assim, nós não podemos encarar o judiciário como um juiz, né? Nós temos que entender que é um grupo, é a mesma coisa que nós estávamos falando de um advogado não agir com a ética e tudo. O que acontece? Nós não podemos fazer justiça pelas próprias mãos, né? Nos é proibido há algum tempo. O que nós vamos fazer com relação à corrupção? Procurar meios. Quem julga não vai ter jeito, é o judiciário, né? Seja ele o âmbito que for. Mas recorrer a OAB, se for o caso, dependendo das ações, ao Ministério Público, a OAB ela tem algumas ações em que ela pode ajuizar, né? Ela tem esse poder. O promotor, o Ministério Público é sim um grande fiscal, ele é o fiscal da lei. Então, recorrer ao promotor de justiça, ao Ministério Público, para que ele possa tomar alguma providência, né? E se uma pessoa comum está precisando do trabalho de um advogado, tirar alguma dúvida, a OAB aqui de Ponta Grossa tem esse serviço? A pessoa pode chegar e buscar alguma orientação ou pedir alguma representação? Ou isso fica para os escritórios das universidades? A OAB não presta serviço de advocacia. Né? A OAB não pode indicar advogados. Até mesmo porque ali nós prestamos um serviço para
a advocacia de maneira geral, mas nós não podemos indicar. Então, se a pessoa não tem condições de pagar advogado, né, porque tem vários escritórios que ela pode escolher, mas se ela não tem condições, ela deve sim socorrer-se das faculdades ou então da procuradoria, né? Mas nós, lá na OAB, não podemos indicar. Então, tá certo. Rúbia, eu desejo muito sucesso para Obrigada. você, porque você tem aí uma excelente gestão. Esse trabalho junto à comunidade que vocês estão fazendo é muito bacana. E o programa aqui está à disposição para divulgar todas essas ações a hora que você precisar. Muito obrigada mesmo. Eu quero, assim, dizer que quando eu assumi a OAB, eu sempre digo para todos que eu me sinto muito honrada pela instituição e pelo fato de ser mulher, né? Porque há 40 anos existe a OAB em Ponta Grossa e nunca houve uma mulher eleita. Eu sou a primeira. Então, eu sempre digo, quero fazer uma gestão marcante, para que não paire nenhuma dúvida de que a mulher, ela pode sim, ela veio com condições de fazer o que ela desejar e ela tem poder para isso, né? Não sou eu a Rúbia, mas sim qualquer uma. É isso que eu quero deixar essa mensagem, né? Que nós, mulheres, devemos reconhecer o nosso valor e podemos ocupar qualquer cargo. Né? Com certeza, estamos aí para passar isso para todo mundo. Né? É verdade. Rúbia, mais uma vez, parabéns e muito obrigada. Muito obrigada. E no próximo bloco, a gente vai falar com a nova presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Um instante só, eu já volto. Não saia daí.